E aí, beleza? Alex teve sua irmã sequestrada na última temporada por Tiffany e estava desesperado atrás dela nas redes sociais. O presidente Collins tem um filho e um dos seus brinquedos preferidos é um Goody Boy que ele chama de Joseph, mas sabemos muito bem que ele está possuído pelo Chuck e que matou um dos guardas presidenciais sem piedade. E os três adolescentes descobriram que o Chuck estava na Casa Branca e agora estavam bolando um plano para conseguir entrar no lugar mais seguro do país. Cogitaram aquelas visitas que fazem na Casa Branca, só que demorariam semanas. Só que Lexi descobriu um jeito através do outro filho do presidente, o Grant, que apesar de ter 2 milhões de seguidores, Lexi disse que não seria muito difícil falar com ele. Porém, a professora Fanchide, responsável pelos três, viu a notícia sobre o boneco e que o filho do presidente estava com ele. Porém, já viu na carinha deles que estavam armando de ir na Casa Branca, pois para Jake, Lexi e Devon, eles eram responsáveis por ter soltado aquele demônio no mundo. Que precisavam achar ele, acabar de vez com todas com esse boneco, porém ela era responsável por eles e vendo a determinação, iria ajudá-los a chegar na Casa Branca. Já Grant teve uma surpresa, o Chuck estava bem do seu lado, pois seu irmão Henry não conseguia dormir, e se deitou com ele dizendo que também tinha medo que Grant morresse, pois seu melhor amigo Ted, o agente que cuidava dele, tinha ido dessa para uma melhor. No entanto, Grant disse algumas palavras para acalmar o seu irmão e iria falar que o boneco não estava vivo, mas deu um abraço nele para agradar Henry, mal sabendo que Chuck só estava espiando naquela cama. E olha só, pela manhã, Chuck ficava sussurrando coisas no ouvido do garoto no café da manhã, como não gostar daquelas drogas de panquecas. E seu pai e sua mãe não estavam gostando muito de ouvir Henry dizer aquelas palavras. Só que, de novo, ele disse que Chuck queria ficar com ele no salão oval aquela tarde, e para agradar o seu filho, o presidente aceitou. Porém, ele, o vice e a primeira-dama iriam ter uma reunião importante com um agente secreto chamado Price, onde era bem sistemático e foi contratado para investigar a morte de Ted e se estava envolvido com algum inimigo do país e se o agente secreto e segurança do filho dele era um espião, pois tudo isso poderia ser possível. E também ficando impressionado que tinha um boneco sentado em uma cadeira no salão oval, mas iria começar os seus trabalhos na Casa Branca. Devon descobriu que Grant seguia várias contas de teorias da conspiração e fatos históricos obscuros e também de relatos de luto. Então, ao invés de Lexi ser uma garota sexy para tentar conquistá-lo, ela deveria usar os seus sentimentos a seu favor, para tentar se conectar com Grant com a dor que ela sentia por ter perdido sua irmã. E foi isso que ela fez? Enviou um vídeo bem emocionada para Grant Collins, dizendo que precisava demais da ajuda dele para achar sua irmã. O agente Price começou sua investigação e achou pegadas pequenas que não eram compatíveis com as de Henry e apenas tirou algumas fotos para registrar. Já Grant, na verdade, nem era tão popular assim. No colégio nem tinha amigos e quando viu o vídeo de Lexi, começaram a trocar mensagens. E a garota, por sua vez, já tentou marcar um encontro com ele junto com seus amigos em uma cafeteria e ele aceitou e no dia seguinte se encontrariam às 3 horas da tarde. Samantha, a secretária do presidente, disse que não achou seu abridor de cartas numa pequena espada que ele ganhou, mas iria ficar procurando. E assim, curiosa sobre o salão oval e de alguém ter entrado lá, foi verificar se tinha algo e achou Chuck jogado no chão, pensando que era apenas o boneco do filho do presidente. Só que quando pegou ele no colo, Chuck se revelou e estava com um abridor de cartas passando no pescoço de Samantha e ela não suportou os ferimentos, parecendo um chafariz do seu pescoço de tanto sangue que saiu, e Chuck, vendo aquilo, achou fantástico por ser um assassino cruel, e assim Samantha caiu morta no meio do salão oval e Chuck falou que agora eram 2 a menos e só faltavam mais 4. Mas quem achou a garota morta no salão oval foi o agente Price e não disse nada, e o presidente mal tinha se recuperado da morte do agente Ted e a dor de sua família, sendo um presidente que não conseguia nem proteger quem estava na Casa Branca. O agente Price mandou mensagens para Charlotte irem ao salão oval. Ela, não querendo deixar o presidente ainda mais pirado, foi sozinha e lá achou a secretária Samantha morta no chão. Ela já queria chamar a polícia, o FBI e tudo mais, só que o agente Price queria mesmo era contornar
dominar a situação, pois tinha um assassino na Casa Branca e possivelmente era o mesmo que matou o agente Ted. E que se eles alarmassem a imprensa ou o presidente Collins, seria o presidente com mais casos de assassinato dentro da Casa Branca, e isso só acabaria com sua reputação e com sua eleição. Então o plano não era deixar aquilo vazar de forma alguma, e a primeira-dama não deixou o vice-presidente nem entrar no salão oval. Dando uma desculpa esfarrapada, e o agente Price contratou uma equipe para fazer a limpeza do corpo do local, e isso ficaria em sigilo. Agora, com o corpo dentro de um baú de antiguidade, foi tirado da Casa Branca e levado por um caminhão de mudança. Algo maluco de se pensar, e no dia seguinte Samantha foi substituída por Lucy, e o presidente não estava entendendo o porquê sua secretária ficou tantas horas sem atender o telefone. Lexi, Devon e Jake chegaram na cafeteria e o filho do presidente já estava com segurança. Na verdade, assim que entraram, ele tinha fechado a cafeteria, então cumprimentou Lexi e os outros, dizendo ao seu agente que eles eram seus amigos e estava tudo bem. Pediu tudo que é bebida e doces e bolos da cafeteria, pois não sabia o que eles gostavam, e o garoto não sabia viver muito no mundo real. O negócio dele parece que era só a rede social, pedindo para os garotos seguirem ele naquele momento, e até queria tirar uma selfie com Lexi, mesmo não estando à vontade. Bom, em resumo, Jake e Devon foram ao banheiro e era a oportunidade de Lexi seduzir o garoto, dizendo que gostou das energias dele e gostaria de ver ele mais vezes. E foi assim que veio o convite para ela conhecer a Casa Branca. Já o presidente estava muito preocupado com sua secretária e Charlotte então disse que falou com o irmão dela. Ela estava internada em uma clínica de reabilitação e o presidente nem sabia que ela era viciada em bebidas ou coisas assim, e ele nem poderia visitá-la, pois precisavam de semanas para voltar ao normal. Ele ficou ainda mais preocupado agora que pessoas estavam ficando doentes e morrendo perto de sua família, mas a primeira-dama conseguiu acalmar ele, dizendo que isso era só apenas uma coincidência. E Jake e Devon de novo não conseguiram ter um pouco de privacidade juntos. Charlotte não gostou nadinha de saber que Grant queria trazer pessoas para a Casa Branca, já que ele tinha que trazer pessoas do meio político que já conheciam os protocolos dali. Mas Grant disse que queria pessoas normais como amigo, convencendo sua mãe que eram pessoas boas. Então ela iria se encontrar com a mãe adotiva dos três e contar sobre os protocolos e talvez poderiam ir à Casa Branca. Já os três, sabendo que se desse certo iriam entrar na Casa Branca, começaram a bolar um plano, pois além de procurar e achar Chuck, eles teriam que sair com ele de lá e tudo deveria ser bem pensado. Tá ligado, irmão? Ok, mas antes a professora Franchise iria conversar com a primeira-dama, contar a vida sofrida dos três e tudo mais, e que estavam lutando para manter a família unida. E estava muito animada que eles se tornassem amigos de Grant, pois sentia que o garoto, também sem amigos, precisava de pessoas assim. E iriam se dar bem, porém a primeira-dama recebeu uma ligação de Price. Precisou sair da sala, deixando ela lá, pois segundo o agente, depois da autópsia e da reconstituição, o que aconteceu com Ted é que seria impossível dele ter feito aquilo com o ângulo da arma sozinho. Então estavam lidando com algo extremamente perigoso dentro da Casa Branca, e a professora ficou lá esperando impaciente na sala de Charlotte, mal percebendo que ele estava por ali na surdina, e Chuck veio por trás dela e com a bandeira dos Estados Unidos já começou a sufocá-la. Ela por sua vez começou a lutar para que se livrar daquilo ali e foi ficando sem ar e cada vez mais fraca, e Chuck estava lá empoleirado nas suas costas, até que a professora não aguentou e caiu dura no chão, e para Chuck era mais uma vítima da sua lista de mortes. E na sequência, enquanto Charlotte dizia que sua família corria perigo e precisava achar esse assassino, o próprio Chuck ligou para ela, dizendo que fez igualzinho, embrulhando a vítima com a bandeira dos Estados Unidos. Ao entrarem na sala, a professora estava lá, caída no chão, e segundo Price, a arma do crime foi a bandeira. A primeira-dama iria ligar para a polícia, mas o agente Price tinha um envelope onde o presidente tinha um caso fora do casamento. E se ela ligasse, aquilo cairia na imprensa e acabaria com o presidente de uma vez por todas. E ele só estava fazendo aquilo pois queria achar esse tal de assassino. Ligando para a sua equipe novamente, pois a professora seria enrolada naquele tapete de antiguidade. Já os três adolescentes estavam esperando a professora e parece que Grant mandou mensagem para Alex, dizendo que a reunião deu tudo certo e seriam convidados para a Casa Branca, só que ao invés da professora ligar para Jake, foi Chuck. Fez uma chamada de vídeo dizendo que a professora foi fazer uma visita para os pais deles no inferno, e que a própria Casa Branca estava limpando a bagunça para ele, e que estava esperando Lexi e os outros para
Halloween mais sangrento de todos os tempos. Deus me defenderai. Terminando assim o segundo episódio da terceira temporada de Chuck, e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!